Pastor Cláudio Gama, como a igreja deve lidar com homossexualismo? Como a igreja deve lidar com o homossexualismo? Primeiro, a igreja deve lidar como Jesus lidou com todos aqueles que optaram pelo homossexualismo dentro do contexto sociológico da sua época. Porque o homossexualismo não é uma novidade para a geração pós-modernidade. O homossexualismo ele vem permeando, caracterizando toda a história da humanidade, de geração a geração. E a igreja, ela precisa, para lidar com esta classe de pessoas, ela tem que se preparar, para que ela se comporte como Jesus se comportava e se comportaria se estivesse fisicamente entre nós. Como assim, pastor Cláudio Gama? Uma das coisas que era um princípio de Jesus e é um princípio da Bíblia Sagrada é saber distinguir a pessoa da prática. A prática é uma coisa, a pessoa é totalmente diferente. Então, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, e a igreja tem que ter essa compreensão, essa visibilidade, o ser humano, independente das suas escolhas, independente do seu estilo de vida, independente das suas opções, todo ser humano é uma criatura de Deus. Em segundo lugar, todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Em terceiro lugar, todo ser humano é amado por Deus. Deus ama todo o ser humano, independente de qualquer prática. Deus ama o ser humano. Agora, a igreja, ela vai ter que, como eu vos disse, se preparar à luz da Bíblia Sagrada, com as ferramentas embasadas nas doutrinas bíblicas, porque a própria Bíblia que diz que Deus ama todo ser humano é a mesma Bíblia que diz que o Deus que ama não aprova todos os comportamentos humanos. Todos os comportamentos humanos. Então, tem comportamentos humanos que não é somente da pessoa que opta pelo homossexualismo, mas o hétero. Qualquer tipo de ser humano tem comportamentos que Deus, na sua palavra, não aprova. Não aprova. Então, a igreja jamais poderá ser preconceituosa, discriminatória. Não. Mas a igreja, ao mesmo tempo, não poderá abortar a doutrina bíblica, os princípios divinos, as diretrizes divinas que estão registradas na Bíblia Sagrada para se comportar diante desta evidência na estrutura sociológica a qual a igreja está inserida. Por isso que a cada dia requer da igreja sua contextualização. Eu disse contextualização, ok? Que Jesus era uma pessoa contextualizada, a Bíblia é um livro atual e a igreja ela tem que estar preparada para essa proposta que a sociedade pós-moderna está propondo, sem
negligenciar, corromper seus princípios bíblicos, doutrinários, a qual é o manual da regra de fé da igreja. A igreja precisa distinguir, como Jesus distinguia muito bem, a prática da pessoa. Você pode não aprovar a prática, você pode não concordar com a prática, porque você está dentro de um país democrático onde você tem a liberdade, independente das suas opções sexuais, de você concordar ou não. Como a igreja, ela não é regida por uma vontade pessoal de um ser humano, de uma pessoa, a igreja é regida, é pautada pelas doutrinas bíblicas. Então, esta igreja, ela, como é pautada na doutrina bíblica, ela tem que ter a habilidade de distinguir a pessoa e da prática. Esta pessoa tem que ser amada, acolhida, compreendida. E se essa pessoa quiser, essa pessoa pode ser aconselhada, discipulada e a igreja cobrir essas pessoas com amor, com misericórdia, com uma compaixão, porque se essa pessoa chegou à igreja, se ela chegou à igreja por si mesma, é porque ela está precisando do cobertor do amor, de um ombro amigo, de um apoio, de um conselho. E se ela pedir um conselho, estiver aberta, solidária a um conselho, cabe à igreja aconselhá-la, não obrigá-la, aconselhá-la, porque Deus não obriga ninguém à mudança comportamental. Nem Jesus obrigou ninguém à mudança comportamental. Jesus apenas pregava e ensinava. Além disso, Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Jesus apenas convidava: quem quiser vir após mim, siga-me. Aí Jesus estabelecia os parâmetros. Você não é obrigado a me seguir, mas no momento em que você desejar a me seguir, aí já não é mais a tua vontade, é a minha vontade. Não é mais o seu estilo de vida, é o meu estilo de vida. Não é aquilo que você acha que é o melhor para você, é aquilo que eu tenho de melhor para você. E quando que Jesus diz isso? Quando Jesus diz: se você quiser vir após mim, não é obrigado, mas se você vir após mim, então você vai ter que negar a si mesmo. O que é o negar a si mesmo? Isso aí não é só para quem opta pelo homossexualismo, é para todo ser humano. Tem que negar todo o seu estilo de vida de outrora, para ele começar um novo estilo de vida em Cristo. E isto não é lavagem cerebral, não é imposição de líder, não é imposição de igreja. Isso é uma regência do Espírito Santo no coração do ser humano. E quando o Espírito Santo trabalha no coração do ser humano interior, qual é a funcionalidade do Espírito Santo? Jesus diz: é convencer. Uma delas é convencer, porque Jesus disse que o Espírito Santo foi enviado por ele para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma das missões fundamentais do Espírito Santo é o convencimento. Não é igreja, não é pastor, não é líder religioso nenhum. Quem convence o ser humano é o Espírito Santo. E a igreja precisa entender isso. A igreja precisa entender isso. Que quem convence, quem leva uma pessoa, seja um homossexual ou não, a abandonar um estilo de vida de outrora,
antes de conhecer Cristo, conheceu Cristo e para viver um estilo de vida como Jesus deseja e propõe, esta pessoa tem que ser convencida pelo Espírito Santo. É uma obra divina, é uma ação do Espírito Santo. E a igreja precisa entender isso. Logo, a igreja é a casa do Pai. A igreja é para acolher todos. E esses todos, num trabalhar do Espírito Santo no coração delas, que vai decidir, escolher. Ah, eu quero Jesus. Ah, mas o estilo que Jesus propõe é esse. Não, eu vou viver o estilo de Jesus. Eu vou viver. Ah, mas você vai ter que renunciar. Ah, mas por amor a Jesus, eu vou renunciar tudo. Isso chama-se o quê? Obra da salvação. Isso chama-se o quê? Milagre da salvação. Essa é a proposta do Evangelho. Logo, a igreja, ela não tem autonomia de definir o destino de uma pessoa. O papel da igreja é apontar o caminho. E o caminho é Cristo. Agora, a pessoa optou por Cristo, olha, o estilo de vida que Jesus propõe é esse que está aqui as Sagradas Escrituras. Você quer viver com ele? Quero. Se eu não quer, é uma liberdade sua, porque cada ser humano é responsável pelos seus atos. E a igreja, ela tem que entender isso. A igreja, ela só não pode abrir mão dos seus valores. A igreja só não pode abrir mão dos seus princípios doutrinários. A igreja só não pode abrir mão dos seus princípios ético-morais e espirituais, baseada à luz da Bíblia Sagrada. Por isso que a igreja, no contexto pós-modernidade, a igreja vai ter que ter muita maturidade para lidar com essa nova classe de pessoas que está chegando. E a igreja, ela precisa abaixar o martelo do julgamento e pegar o lenço do amor. Porque se essas pessoas procuram a igreja, é porque existe um sentimento, um clamor no coração delas por algo maior que elas estão buscando para preencher o anseio das vossas almas. E cabe à igreja, como agência de Deus, não só abrir as portas, mas abrir o coração, acolher essas pessoas e mostrar para elas o modelo de uma vida em Cristo Jesus. E a igreja mostra, apresenta, que Jesus vai chamar isso de discipulado, vai apresentar. E o que vai fazer essa pessoa a mudar o seu comportamento não é a igreja, não é pastor, não é nada. É o Espírito Santo e esta pessoa que vai decidir. Então, é uma regência divina. E a igreja precisa entender isso. Porque, entendendo isso, a igreja ela estará reproduzindo de forma plena a mentalidade, o amor, o pensamento, o desejo e a proposta de Jesus Cristo para toda a humanidade.